durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, do versos 19 ao 23, Moisés diz ao povo de Israel: das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus, entre eles, mandará vespões, até que pereçam os que ficarem, e se escondam de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. E o Senhor tas dará diante de ti, e as farás pasmar com grandes pasmos, até que sejam destruídas. Aqui Moisés está exortando o povo de Israel para ordenar a destruição dos cananeus e seus ídolos. Há muitos que nos dias de hoje não entendem e não compreendem esse Deus. Há muitos que, olhando ao Velho Testamento, principalmente na conquista da terra de Canaã, a qual Moisés está exortando aqui os israelitas, que eles deveriam ter plena ciência e consciência de que eles estavam sendo retirados do Egito com uma mão forte, com uma mão poderosa. E no versículo anterior, no versículo 15, Moisés diz: e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, o teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração: estas nações são mais poderosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar de que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Então,
há uma preparação dos israelitas para a posse da terra prometida. Mas há uma recomendação do próprio Deus. Primeiramente, que os israelitas deveriam ter plena ciência e consciência daquilo que eles contemplaram. Eles contemplaram as pragas que foram declaradas no Egito, porque Faraó endureceu o coração e não queria libertar o povo. E a última praga foi a praga dos primogênitos, em que Deus instruiu aos israelitas que eles deveriam matar um cordeirinho, sem defeito, comer aquela carne daquele cordeirinho com ervas amargas, se prepararem para partir. E o sangue daquele cordeirinho deveria ser passado no umbral das suas portas, ou nos umbrais das suas portas, para que quando o anjo da morte passasse, não entrasse. Então, quando vem a morte dos primogênitos no Egito, houve um choro, uma lamentação terrível em toda a terra do Egito, pela morte dos primogênitos, inclusive de Faraó. E dos israelitas, nenhum morreram. Porque quando o anjo da morte chegava, a porta que estava com o sangue nos seus umbrais, ele não adentrava. Então eles contemplaram com os seus olhos as maravilhas desse Deus. E também depois da sua partida, que Faraó se arrependeu de ter liberados, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, Faraó também com seus carros e cavaleiros adentraram no mar e foram tragados pelo mar, pereceram. As águas do mar se fecharam e Faraó e seus cavaleiros morreram naquele mar. Agora, Moisés está trazendo e exortando os israelitas que eles agora estavam para adentrar na terra prometida e que eles deveriam estar com o temor desse Deus no seu coração, na sua família, sabendo que este Deus é Deus terrível, é Deus poderoso, é Deus glorioso, é Deus que cumpre as suas promessas. Mas havia advertência para aqueles israelitas, eles que eram idólatras. Eles estiveram na escravidão do Egito por 400 anos. E eles conheceram somente os deuses dos egípcios. Eles não conheceram o Deus de Israel. Eles não conheceram este Deus que veio através de Moisés tirá-los do cativeiro, da escravidão do Egito. Eles não conheciam esse Deus. Então, eles contemplaram com seus olhos o que Deus estava operando para dar livramento a eles. E agora Moisés está trazendo a eles que este mesmo Deus,
que os tirou lá do Egito. É um Deus que não admite, não aceita a adoração de outros deuses. Porque Ele é um Deus santo. Ele não é um Deus feito pelas mãos dos homens. Ele não é um Deus à imagem de homens, à imagem de répteis, à imagem de animais. Ele é um Deus que é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito, em verdade, como declarou Jesus para a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4. Então, este Deus estava dando a recomendação. Vocês vão entrar numa terra, eu vou introduzi-lo nessa terra. Os seus inimigos são muito maiores do que vocês, mas vocês não deverão ter medo. Não deverão temer por causa da força que eles têm, por causa do poder que eles têm, por causa dos gigantes que estão na terra. Vocês não deverão ter medo, porque o Senhor teu Deus é quem vai dar o livramento para vocês. Pois consumirás, diz aqui o versículo 16, pois consumirás todos os povos que te der o Senhor, teu Deus. O teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso seria por laço. Então, Deus ia entregar aquela terra da promessa que Deus fizera a Abraão. Abraão caminhou por toda a terra de Canaã. E Deus disse para Abraão: a tua descendência darei esta terra. Agora Deus estava cumprindo essa aliança que fizera com Abraão, de dar à sua descendência, que eram os israelitas, a terra de Canaã. Mas a terra estava habitada por muitos povos. Mas Deus disse que entregaria aquela terra para que eles habitassem nela. E para isto, eles deveriam destruir o povo da terra, porque era um povo que tinha os seus deuses, era um povo idólatra, era um povo envolvido na feitiçaria, era um povo envolvido em macumbaria, era um povo que não conhecia a Deus, a não ser os seus deuses que eles tinham. Por isso que eles teriam que ser exterminados para dar lugar ao povo da promessa que Deus fizera com Abraão. Esse povo teria que ser removido. E para isto, Deus estaria nesta batalha. Por isso que Moisés diz, versículo 19, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos de diante dos quais tu temes. Ou seja, os israelitas estavam temerosos com o povo que estava habitando na terra. Eles estavam temerosos de serem destruídos. Mas, diz o versículo 20, e mais,
o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Não te expande diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Então aqui é exortado os israelitas a confiar inteiramente nesse Deus, para que eles pudessem se apoderar da terra e destruir aquele povo que ali estava. E para isto, era o próprio Deus quem estaria na frente daquela batalha. É o próprio Deus, diz aqui o versículo 21, e o Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Veja o cuidado de Deus e a orientação de Deus para os israelitas. Vocês não vão destruir de imediato todo este povo, porque se vocês fizerem isto, as feras do campo se multiplicarão e elas serão ameaça para vocês. Então, esta posse, esta remoção e destruição deste povo será gradativamente, para que vocês não sejam destruídos pelas feras. Nós cremos e servimos a este Deus vivo e poderoso, a este Deus que tem o livramento na hora da angústia, na hora da aflição e na hora da adversidade. Este Deus que tem esta promessa, assim como teve aos israelitas e os conduziu. Mas os israelitas, eles não obedeceram a Deus. Eles se envolveram com os deuses daquela terra, daquele povo, que aqueles deuses não puderam salvar aquele povo do Deus dos israelitas. Mas mesmo assim, os israelitas abraçaram a adoração àquele Deus. Os israelitas não cumpriram a ordem que Deus deu de destruir a todos aqueles povos e de se apoderar da terra. Até o dia de hoje, Israel, que voltou em 1948, em um cumprimento da palavra de Deus, Israel está numa pequena faixa. E os seus inimigos ao derredor é a terra que eles deveriam ter tomado posse e não tomaram, porque eles se envolveram com a idolatria, se envolveram com deuses estranhos. Nós vemos que no reinado de Salomão foi o período em que Israel mais avançou nos espaços que havia sido prometido, e assim mesmo não tomou todo o espaço, porque no período do reinado de Salomão não houve guerras. Salomão foi estratégico, casou-se com as princesas, e com isto os reis não fizeram guerra contra Salomão, porque ele se aparentou com eles. Foi esta a estratégia de Salomão. Mas, hoje,
Israel volta para cumprir a palavra de Deus. Um Israel que está sendo atacado veemente pelos seus inimigos daquela terra que eles deixaram de conquistar. Israel, por causa da idolatria, tem sido o povo que mais tem sofrido nesta terra. É o povo que é perseguido, é o povo que é destruído, martirizado, é o povo que hoje, o mundo todo, odeia Israel. Israel está numa guerra justa, porque foi atacado, foi dizimado, destruído, muitas mortes, muitos cativeiros, muitos estão chorando seus mortos e muitos estão com os seus ainda no cativeiro. Israel está em guerra, mas Israel, não se iludam, Israel está num processo de Deus. É um Israel que está na sua incredulidade porque rejeitaram o Messias como seu Salvador. Irão receber o anticristo que está às portas e já está no mundo. Segundo as palavras de Jesus para o arrebatamento da igreja, que pouco tempo resta para a igreja estar na terra, o anticristo já está na terra. E existe muitas especulações de quem é o anticristo. O anticristo é um opositor a Cristo que virá no poder e na unção de Satanás, fazendo prodígios. E quem que vai eleger esse anticristo? São os grandes reinos da terra, ou seja, os maiores. Hoje nós temos os 7 países mais ricos, e esses é que vão eleger o anticristo, e deverá compor aí mais 2 ou 3 países para completar os 10 países para eleger o anticristo. São 10 países que vão eleger o anticristo. E estão à porta. O anticristo já está no mundo, não se iludam. E a igreja de Cristo está às portas para ser arrebatada. E este Deus que cumpre a sua palavra, está cumprindo nos nossos dias, através de Israel, a sua palavra. Mas também a igreja de Cristo está presente. E a igreja de Cristo está às portas, aguardando o arrebatamento. Aqueles que estão não levando a sério a sua vida com Deus e com Cristo, não serão participantes do arrebatamento. Participarão do arrebatamento aqueles que estiverem trabalhando e testemunhando de Cristo. E a qualquer momento a igreja de Cristo poderá ser arrebatada. Aqui a promessa de Deus para os israelitas, ele cumpriu, mas os israelitas não cumpriram. Hoje, Cristo cumprirá a sua promessa para os salvos, mas aqueles que não estiverem com o seu compromisso com Cristo, não vão participar do arrebatamento. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com esses ouvintes, com essas vidas que me assistem nesta hora, que estão crendo nessa tua palavra, nas tuas promessas, que tu és um Deus vivo, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus glorioso, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus que perdoa os pecados em Cristo Jesus, tu és o Deus que tem a promessa da vitória para aqueles que aceitam, recebem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma e permanecem como testemunhas vivas do seu poder. Toca nesta hora com a tua bênção por sobre cada coração e cada entendimento. Toca com a tua bênção sobre cada lar, cada família. Ó Deus, sobre cada empresário, cada comerciante, trabalhador e trabalhadora. Estende as tuas mãos nesta hora. Vem de encontro, Senhor, a cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Eu abençoo a cada vida e para a sua glória. Amém.
Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.